Teve um livro publicado muitas décadas atrás, relançado várias vezes e fez muito sucesso, que se chamava A Arte de Conversar. É um livro que foi bastante lido e é um livro muito interessante porque ele traz as inúmeras competências necessárias à arte de conversar. Então, conversar não é simplesmente um falar, uma interlocução entre duas pessoas, mas envolve uma quantidade imensa de sutilezas, de capacidades. É muito bacana esse livro. Eu me lembrei desse livro hoje porque tenho notado, e você certamente vai concordar comigo, porque não é muito difícil de compreender isso. As pessoas estão falando muito, os canais para que elas falem também são múltiplos. Você tem redes sociais para todos os lados e para você se expressar, inclusive, de diversas formas diferentes, criando personagens de si mesmo, diferentes. E, no entanto, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão falando, e falando muito, e ouvindo pouco. Aliás, ouvindo quase nada. E por que as pessoas, de repente, sentem tanta necessidade de falar e, ao mesmo tempo, não de ouvir? As pessoas parecem que estão inchadas, Elas estão obesas de nada, obesas de estresse, ou obesas de tristeza, ou inchadas, de vida mal vivida. E falar se transformou numa maneira de dar descarga a esse inchaço, dar descarga a essa obesidade, que é uma obesidade emocional, enfim, as pessoas vão se acumulando de coisas, de imagens, de sons, de poluição, de ruídos, de comidas ruins, de músicas ruins, de filmes, novelas, televisão ruim, vivendo em lugares, estando em lugares, convivendo com pessoas tóxicas, e elas vão se inchando dessas coisas todas, e de repente elas começam a falar. São pessoas com as quais você vai conversar e você observa que ela não está interessada no que você vai dizer, ela quer falar, só ela falar, mas não é aquele falar qualitativo que é possível, por exemplo, de fazer numa sessão de psicanálise, ali é um falar qualitativo, o setting, o espaço ali que a pessoa está inserida é um espaço terapêutico de tratamento, e a fala dela ela pode ouvir, ela ouve o que ela fala, e ela é conduzida também dentro desse processo por um profissional que a ajuda a ouvir a própria voz. Não é desse falar que eu estou me referindo, eu estou querendo dizer de um falar que é um falar neurótico, desbaratado, sem parar, aquela coisa frenética, e que você vê que a pessoa está muito angustiada, ela está muito estressada, ela está precisando muito falar. Tá? É interessante porque conversar é uma coisa tão gostosa, Eu tenho pessoas assim que, não são muitas, é verdade, mas algumas pessoas que é tão agradável conversar, Você fala, ela fala, você fala, mas é uma conversa que é uma troca, não é a tentativa de convencer o outro, porque também tem isso hoje, As pessoas estão assim, ou elas estão querendo dar descarga de si mesmas, despejando sobre você toda aquela carga que ela está carregando, ou ela está falando para te convencer de alguma coisa. Ela quer te convencer, ela quer mudar a tua opinião, ela quer mudar a tua forma de pensar. Então é uma fala militante, uma fala política, chata, desagradável, A própria ideia, tem
um pensamento muito corriqueiro, e muita gente repete sem pensar nisso, né? Tudo é política. Mentira. Se tudo fosse política, não existiria mais ninguém sobre a terra. Todo mundo teria se matado, porque política é uma coisa tóxica, desagradável. A política traz aquilo que há de pior nas pessoas. Não é, né? Então você tem essas duas coisas, ou a fala como uma descarga, um esvaziamento, né? Ou a fala como uma militância política, no sentido de te convencer. As duas coisas são muito agressivas, aliás, né? São duas formas de falar muito agressivas. E aí se perdeu essa coisa do diálogo, da conversa. Eu falo, aí eu paro, você fala, eu escuto você de forma interessada. Eu quero ouvir o que você vai falar, eu quero saber o que você pensa a respeito daquilo que você está falando, ou daquilo que nós estamos falando. Então é um ouvir interessado. Então a pessoa para no momento de falar porque ela quer ouvir o que o outro tem a dizer. Eu estou interessado no seu falar, né? Me interessa olhar um determinado assunto, um determinado tema a partir da perspectiva do outro. Esse ouvir, essa capacidade de ouvir, ela é uma capacidade desenvolvida com o tempo. Não é alguma coisa que você consegue fazer facilmente. Não é alguma coisa que você faz porque quer. Hoje eu quero ouvir as pessoas falarem. Não, ouvir é uma capacidade. E essa capacidade se desenvolve com o tempo, no interesse pelo outro. O interesse pelo outro começa quando a gente descobre que tem um alguém dentro de nós mesmos que a gente ainda não conhece. Quando a gente passa a conhecer esse alguém dentro de nós mesmos, nós começamos a encontrar o outro também. É isso aí.